Fala pessoal, tô aqui gravando um vídeo para conversar com vocês sobre compartilhar, na verdade, tudo que eu aprendi até hoje sobre a raça araucana, né? Eu trabalho com essa raça há 4 anos e acumulei algum conhecimento sobre a história dela. Não vejo muita coisa sendo conversada aqui a respeito no Brasil, então resolvi contar aqui para vocês um pouco do que eu aprendi. Então tudo começa com o professor Castelo. O professor Castelo, ele era diretor da Escola Avícola da Espanha. Em 1914 ele vai para o Chile e aí ele encontra ovos azuis e ele acha muito interessante. Ele pergunta se aqueles ovos não são de pato e alguém fala para ele que não, que na verdade são de galinhas. E de acordo com ele, isso é relatado no momento do William O'Callaghan, eu acho que é assim que fala. Foi um artigo que ele escreveu para a Universidade do Texas, lá em 1970, por aí. E ficou, no caso, o Dr. Castelo abismado, porque ele não tinha visto ovos azuis nem na Europa, nem na Ásia e nem nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que ele viu ovos azuis de galinhas, né? Então ele vai conhecer essas aves, né? E ele se depara com as araucanas, que são essas aves que causou nele muito espanto. Por quê? Porque elas não têm rabo, elas têm brincos nas orelhas, né? E ainda tem o fator de botarem ovos azuis. São 3 características extremamente impactantes e ele chegou a achar que ele estava diante de uma raça nova. Então, em 1921, no primeiro congresso de aves domésticas, vamos colocar assim, né, poultry, eu acho que pode ser traduzido assim, ele pega e apresenta essas aves, e aí lá se chega também à conclusão de que, na verdade, não é uma nova espécie, é uma galinha doméstica, mas que sim, é um indivíduo com características únicas, né? Já no segundo congresso, ele tem que se retratar. Por quê? Quem apresentou essas aves para ele foi o Dr. Rubens Bustos. E aí a gente entra na segunda parte da história toda. O Rubens Bustos, ele é um veterinário chileno e do exército, na verdade, chileno. E na Guerra do Pacífico ele vai e visita vários locais ali, né, do Chile e tal. Ele pega e conhece, conversa com os caciques, né, das tribos mapuches, né, são os indígenas chilenos, né. E aí ele vai e conhece as coloncas. O que são as coloncas? São essas galinhas sem rabo. E os caciques, eles dizem que eles preferem, né, cruzar essas galinhas e recriar elas e tal, porque pelo fator delas não terem rabo, eles acreditam que elas conseguem escapar melhor de predadores. O que eu particularmente acredito, porque pegar uma galinha sem rabo é mais difícil do que pegar uma galinha com rabo. E aí, isso eu tô falando do Dr. Rubens Bustos, né, que foi quem apresentou essas aves pro Dr. Castelo, que é, né, Dr. Rubens Bustos chileno, Castelo, na verdade, da Espanha. E aí o Rubens Bustos, né, fazendo essas viagens, o exército chileno e tudo mais, ele vai e pega e se depara com a Quetro. E a Quetro, diferente da Colonca, ela tem rabo, só que ela vai ter os aretes. E ele percebeu que essas galinhas, elas viviam num estado praticamente selvagem, elas dormiam em cima das árvores e tudo mais. Tinha um fator interessante também, que o cantar desse galo imitava um gaguejar, é isso, um gaguejar. E a colonca, aí que tá também um fator que as pessoas confundem muito. A colonca, ela entra com esse fator suro, né? Só que ela põe ovos azuis. A quetro, ela vai entrar com o fator brincos, aretes. Só que ela não necessariamente põe o ovo azul, tá? Então a gente tem aí 2 tipos de galinhas diferentes. Uma que vai ter a genética do ovo azul e a outra que não necessariamente vai ter, na verdade a maioria não tinha. Então o Dr. Castelo teve que se retratar nesse segundo encontro mundial de avicultura doméstica. Por quê? Porque, de acordo com ele, o Dr. Rubens Bustos o levou a acreditar que essas aves elas eram aves nativas e naturalmente se desenvolviam ali naquele ambiente. Quando, na verdade, o Dr. Rubens Bustos ele pegou as quetro, as colonca e fez um trabalho de seleção através de anos aí. Inclusive, Rubens Bustos é considerado o pai da avicultura no Chile, né? E ele fez esse trabalho de processo de seleção, na verdade, para gerar aquelas aves. Elas não são naturalmente encontradas ali no Chile. Essas aves que eu digo, as aves araucanas tradicionais do jeito que a gente conhece, que são essas com essas 3 características, né? Sem rabo, arete e ovos azuis. Então, o Dr. Castelo teve que vir a público esclarecer isso, dizendo que, na verdade, encontrar uma ave com essas 3 características juntas não era algo natural e sim difícil de se achar.
naturalmente, né? Você deveria fazer um trabalho de seleção para chegar nessas aves. Então, isso também explica muito o nosso processo de seleção quando a gente vai chegar a essas aves. E é interessante até eu estar fazendo esse vídeo, porque é difícil desembrulhar isso tudo sem fazer um vídeo longo, porque são muitos detalhes, e aqui eu estou indo bem na superfície. Tem todo um processo também genético que envolve a gente chegar nessas características que as pessoas acreditam que na verdade são de toda a galinha araucana. Então primeiro entra já até no ponto do nome, porque a partir do momento que essa galinha de brinco, sem rabo e de postura azul, ela entra em cenário e ela começa a entrar em voga no mundo, porque, como eu disse, as pessoas elas não tinham conhecimento de uma galinha com todas essas características e ainda mais com a coloração de ovo azul, que também encantou muitas das pessoas no mundo todo. E bem nessa época parece que teve um boom na avicultura doméstica, as pessoas elas queriam criar galinhas, elas começaram a olhar para isso. Então, quando a araucana ela sai do Chile, porque aí também entra num ponto onde uma fazenda americana começou a pegar, pegou parece que alguns indivíduos e começou a introduzir isso nos Estados Unidos, mais ou menos também ali na década de 20, se começa a ter conhecimento dessa ave e se começa a utilizar esse nome, araucana. Só que se você for conversar com um chileno sobre a araucana, ele compreende a araucana mais como uma galina mapuche. Por quê? Porque a araucana, ela ganha esse nome porque o Dr. Castelo, ele compreende que essas aves elas vêm da região de Araucânia. Então são aves que são originadas dessa região para ele. E aí ele pega e dá o nome de araucana por conta da região. Só que para os chilenos, essa galinha, na verdade, ela é mais referenciada ao povo indígena chileno, que são os índios mapuches, né? Então eles veem essa galinha como uma galina mapuche. Então quando você vai conversar com eles sobre a araucana, muitas vezes eles até, assim, né? Não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, não tô falando aqui pelos chilenos, não tem como, né? Mas pelo que eu compreendo, assim, estando dentro da comunidade, conversando com alguns criadores, é que eles identificam muito mais essas galinhas como galinas mapuches e eles vão fazer essa separação de quetra e colonca. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de uma araucana tradicional nossa, no mundo, né, que você pega e entra em fóruns aí, que vai ter americano falando sobre a araucana, vai ter gente da Austrália, australiano ou britânico, ou até mesmo os alemães, né, porque eu gosto do tipo alemão, eles compreendem essa araucana, na verdade, os chilenos, essa araucana mundialmente conhecida como uma colonca de aretes, entende? Então até a nomenclatura ela é confusa. Por quê? Porque eles não compreendem isso como araucano? Por causa desse fator que eu cheguei a comentar, não é toda ave que vai ter essas 3 características. Para você chegar num plantel com um monte de ave dessas, tem noção do que você tem que fazer? Vamos lá, eu quero uma galinha araucana. Beleza, então a gente já entra nesse ponto, porque uma quetro é uma galinha araucana, uma colonca é uma galinha araucana, uma galinha crioula, que é a nossa galinha caipira, referente à nossa galinha caipira, pode ser considerada uma galinha araucana, né? Então tem todos esses fatores. Não, mas eu tô falando assim, a araucana do tipo americano, por exemplo, que é o quê? Que é essa araucana, se você for digitar no Google Imagens, é a que vai aparecer, que é a sem rabo, com o brinco na orelha e tudo mais, eu quero essa. Tá, então a gente vai ter que pegar e fazer uma mistura de quetro e colonca para tentar gerar esses animais, e nem sempre vai nascer isso. Tá, mas então por que que você não pega uma galinha que vai ter essas 3 características, uma fêmea e um macho, e monta um plantel assim para gerar descendentes com essas características? E aí que a gente entra no fator genético e nas complicações que isso podem acarretar, porque olha só, a gente tem 2 tipos de genes complicados de lidar em uma só ave, tá? O primeiro é o gene RP, que eles chamam de Rumpless, que é o gene do suro, a surez da ave, o fato dela não ter vértebra caudal. Então isso aí já é um ponto. Eu vou tentar dar uma passada, não quero, sabe, entrar em muito detalhe técnico, eu só preciso também entrar um pouco nesses detalhes para explicar um pouco, porque isso é um pouco complexo, tá? Mas vamos lá. A gente tem aí esse fator genético dominante recessivo. Então, quando a ave ela tem 2 alelos dominantes, ela é considerada homozigoto dominante, ela vai ter um par de alelos dominantes. E quando ela tem um só, ela vai ser heterozigoto dominante. Então, se eu pego e misturo 2 animais que são heterozigoto, que é isso que eu faço, eu não trabalho com homozigose de Rumpus, eu vou explicar por quê. Quando você pega e coloca um animal heterozigoto para Rumpus com outro heterozigoto, ou seja, 2 suros para cruzarem, o primeiro problema que você vai ter, 25%, 1/4 dessa ninhada vai nascer
homozigoto dominante, ou seja, ela vai ter um par de gene Rumples. E isso vai acarretar, de acordo com vários artigos científicos, a problemas físicos. Você vai ter problemas físicos, deformidades no sistema reprodutor, no trato digestivo e tudo mais. Dificuldade de fertilidade, dificuldade de eclosão também está ligada nisso. Então, eu já tenho que trabalhar num processo de seleção genética de cruzamento, onde nem todos os indivíduos vão nascer sem rabo. Por quê? Porque se eu misturar dois animais sem rabo, eu posso ter esses problemas, tá? Eu posso ter esses problemas em pelo menos um quarto da ninhada. E aí a gente também vai entrar na questão dos tufos, dos aretes, tá? Porque o Rumples, ele pode, um quarto vai nascer homozigoto, né? Mas ele pode nascer e pode ser que ele não tenha problema nenhum, pode ser que ele, né, supere todas as dificuldades e consiga se desenvolver bem no processo embrionário, eclodir, ser um adulto saudável, pode ser, mesmo sendo homozigoto dominante, até porque, pelo que eu tenho conversado com o pessoal lá fora, das gringas, quando eles pegam e chegam numa linhagem de araucana homozigoto dominante, eles veem esses problemas, mas eles lidam com eles e pronto, acabou, entendeu? Eles preferem pegar e ter esses animais que vão sempre nascer surdos lá, lidam com esses problemas, ajeitam o manejo e vão ter esses animais e pronto, acabou. Agora, quando a gente está falando do fator do tufo, o gene, ele é representado, nesse caso, pelas letras E e T. E aí entra um fator seguinte, quando o indivíduo é homozigoto, ele vai morrer. Não existe, ou vai existir, sei lá, 0,01% que vai ter o gene, um par de alelos dominantes para o gene do tufo na orelha. Por quê? Porque se existir, essas penas, elas meio que crescem para dentro do crânio e o pintinho ou ele vai morrer no ovo, ou ele vai eclodir e pouco tempo depois vai morrer. Esquece. Então você não pode, de maneira nenhuma, misturar um reprodutor e uma matriz que vão ter penas na orelha. Então, a gente tem esses dois fatores. Se eu misturar suro com suro e começar a desenvolver, pensar em desenvolver uma linhagem dominante para suro, eu posso ter aí um problema genético que eu vou ter que lidar com ele, né, de alguma forma, ou na seleção genética com indivíduos que vão apresentar menos problemas, ou eu vou ter que ajeitar o meu manejo, enfim, você vai ser uma pedra no teu sapato de alguma forma. Agora, a questão dos tufos, não tem como negociar, você não pode misturar uma fêmea de arete com um macho de arete e vice-versa, vai dar problema, não vai nascer nada. Então, você vai ter que colocar um ou outro, ou um macho sem arete com matrizes de arete ou o contrário, tá? Agora, quando a gente tá falando na araucana tradicional, pensa aí comigo, você vai juntar esses dois problemas numa ave só, entendeu? Então, eu vou aí juntar o suro, que já é um fator complicado, tá? E os aretes, que também são um fator de complicação. E aí o pessoal vai falar assim, pô, então você resolveu fazer esse vídeo pra falar mal da raça? Tem até medo de falar, porque a gente é muito passional com as coisas, né? É uma coisa assim, tipo, parece que é fla-flu. Então, não, eu não tô falando mal da raça, eu tenho a raça aqui, eu tenho uma admiração absurda pela raça, pela história, por tudo que ela representa, pelo fator dela ser latina, entendeu? A questão dos ovos azuis, enfim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando do porquê que eu amo essa raça e eu a amo. Só que a gente não pode também ser irresponsável, sabe? Eu não posso pegar e começar a simplesmente cruzar esses animais aqui, vendendo os ovos sem saber como que isso vai ser, o resultado que isso vai gerar. Enfim, eu não gosto de trabalhar assim. Agora, isso aí também eu gostaria de explicar o porquê que eu, inclusive, escolho trabalhar com o Stender ou tipo alemão. Então, o que é o Stender ou tipo alemão? São a substituição dos aretes pelas barbas. A barba, ela não tem complicador nenhum, né? Ela não vai afetar geneticamente a ave em absolutamente nada. Ela é simplesmente um fator estético. Então, você substitui os tufos pelas barbas. Eu acho lindos os aretes. Eu gosto, eu tenho aqui, eu vou trabalhar com isso. Eu preciso desse banco genético puro, tá? Pra gente fazer a manutenção das nossas misturas, enfim. E eu quero também ter essa história viva aqui na minha terra. Vou disponibilizar isso, eu ainda não sei como, se vai ser ovo, se vai ser ave, eu não sei, mas vou disponibilizar porque as pessoas gostam. Eu quero também que elas tenham o que eu tenho. Mas assim, eu gosto de coisa prática também, entendeu? Eu gosto de um bicho assim que é bonito, mas que ao mesmo tempo ele te dê algum retorno. A barba, ela entra muito nesse conceito. Ela é bonita, eu gosto muito, eu acho lindo uma galinha, principalmente com bastante barba, eu acho a coisa mais querida. Aí a gente vai estar trabalhando com um animal que daqui a pouco o único fator que vai precisar da tua atenção é o fator suro, que eu acho lindo.
E aí daqui a pouco a gente entra numa ave que vale a pena. Entendeu? Ela vai ter aqui pelo menos a seleção que eu faço. Eu faço uma seleção aqui de anos. Então são animais que eu já entrei e pinguei com sangue de poedeira, por exemplo, para aumentar a produção, aumentar a postura, entendeu? Porque eu acho que o animal tem que valer a pena. Eu não gosto de bicho muito pequeno, que você não pode daqui a pouco matar os frangos excedentes para comer. E é uma galinha que tem que pôr ovo. Entendeu? Porque a araucana também, ela é muito parecida em termos de rusticidade e tal com a nossa galinha de capoeira. Então ela põe pouco. Então eu entrei também com sangue de poedeira para aumentar essa produção. Por quê? Porque a galinha tem que pôr, né? O ovo é o melhor alimento que existe. Então a gente precisa do ovo para comer e para, né, reproduzir o animal. Não adianta nada eu ter a galinha mais bonita do mundo no meu quintal e eu não consegui tirar o pintinho dela. Então a seleção alemã, ela entra muito nesse quesito. Ela mistura um pouco a ameraucana, e aí a gente pode num outro vídeo falar do link dessas duas raças, são completamente diferentes, a araucana e a ameraucana. A ameraucana, ela surge a partir da araucana ali nos Estados Unidos, mas esse é um outro vídeo que a gente pode comentar. Mas fato é que, enquanto a araucana tem registros dela do período pré-colombiano, a ameraucana, ela é uma raça que vai oficializada ali na década de 70, então é uma raça moderna, né? Se a gente for comparar com a araucana, extremamente moderna. Então a junção das duas vai criar uma ave mais interessante, vai criar uma ave rústica, mas ao mesmo tempo com um toque moderno. Então a araucana, ela é muito fácil de você mantê-la viva. Sério, as araucanas que eu tenho aqui é incrível, elas não adoecem. Elas não adoecem. É incrível, entendeu? E a ameraucana, ela tem um fator ornamental incrível. A pena da ameraucana é incrível, as cores, o brilho, a barba dessa galinha. Ela tem um fator de produção muito interessante também, é uma galinha que põe bem. Há homozigose pro ovo azul das duas também, que se combinam. Enfim, é um casamento para mim que é perfeito, porque você entra com a rusticidade da araucana, então é uma galinha fácil de se manter viva. Você entra com a modernidade da ameraucana, que é uma galinha bonita e é uma galinha de produção mais interessante. E aí você vai ter esse Stender ou tipo alemão, que vai ser uma sura barbuda, que é a nossa assinatura, né? A sura barbuda de ovos azuis ou verdes, né? Então é isso, pessoal. Eu tentei resumir ao máximo, mas o vídeo não tem como ficar curto, porque a história é longa e tem muito mais coisa para conversar sobre essas duas raças, inclusive, né? Mas eu quis também abordar o porquê que a gente já não pega e entrega de bandeja o que as pessoas querem. Porque se eu pegar e entregar, então você vai comprar os ovos aí, vai nascer tudo suro, com brinco. É uma ilusão, você vai ter um problema com isso aí. Então, eu não trabalho assim. O que eu quero é entregar uma ave que vai valer a pena para a pessoa. Ela vai pegar, primeiro, vai ser uma ave que vai arremeter algo para ela, porque eu acho que a maioria das pessoas que compram as minhas aves é por quê? Porque ou ela acha a raça interessante, a história. Muitas pessoas tiveram aquela raça pequenas. Eu lidei com um cliente agora que ele passou. Nossa, mas assim, foi uma história super complicada para pegar as aves, tudo ia dando errado, mas ele foi até o fim porque a mãe teve essas galinhas suras quando ela era, sabe, pequena. Então, assim, existe todo um conceito emocional ali envolvendo esses animais. Então, tem que ter, lógico, esse carinho, esse afeto, o porquê que eu vou ter essas aves na minha casa. A cor dos ovos é linda, tem toda uma história por trás disso também, mas a gente precisa ser prático. Preciso de um animal que vai me entregar alguma coisa. Além disso, além da beleza, eu penso assim. Tem gente que não, tem gente que vai ter uma ave só porque quer olhar para um animal bonito. Qual o problema? Nenhum. Não é o meu propósito. O meu propósito é entregar os dois. Eu quero uma ave que seja bonita, mas ela tem que pagar as contas dela. Ela tem que ser funcional. Ela tem que me dar algum retorno, entendeu? Senão não é viável para mim, entendeu? Então é assim que eu penso. Agora a gente vai ter uma linha para esse pessoal. Quero a história viva no meu quintal. Eu quero aquela ave que quando o Dr. Rubens Bustos estava viajando, estava conhecendo os caciques maputes, ele pegou e viu e falou: meu Deus, que bicho é esse? Eu quero essa ave no meu quintal. Lindo. Eu tenho essas aves aqui, é assim que eu sinto também, é um pedacinho de história viva no meu quintal. Eu vou ter isso para disponibilizar. Só que até nisso, até com uma pessoa que... não, Verônica, eu topo. Já tem cliente que é assim, não, Verônica, eu topo. Manda pra mim, se não nascer nada, não tem problema. Sinceramente, eu não consigo trabalhar assim, tá? Então a gente vai fazer aí um trabalho, pode ser que demore. Eu tô falando aí, eu já tenho algumas parcerias com os clientes que são mais chegados, e aí vou juntar com eles, mandar alguns ovos para eles me falarem o que nasceu, como que nasceu e tal. Mas a gente vai ter para disponibilizar isso, se Deus quiser, no início do ano que vem.
E é isso, pessoal. Manda aí nos comentários perguntas, vão me falando o que vocês querem, né, que eu comente a respeito dessas aves, enfim, o que for. Mais pra frente eu vou fazer também um vídeo linkando a araucana com a meraucana, como que surgiu isso, como que a meraucana veio a partir da araucana, enfim, toda essa questão também é muito interessante. E, enfim, é isso que une a gente, né? Essas aves unem a gente e eu amo estar dentro dessa comunidade de verdade. Amo mesmo estar dentro dessa comunidade em torno desse animal que eu considero um presente de Deus. Abraço, pessoal. Segue a gente no Instagram também, tá? @Criatório Floresta Oficial. Abraço, pessoal.